A nossa maneira de expressar a nossa espiritualidade, porque que ela é tão marcada por certos caminhos que nós chamamos de pentecostalismo. Por que isso tem tudo a ver conosco? Por que nós caminhamos e vivemos esse tipo de espiritualidade? Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje. A palavra de Deus é para você nessa noite. Deus vai falar com você nessa noite. Eu me alegro muito, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso amigo pastor Reginaldo Cruz, que está aqui conosco hoje, uma surpresa agradável pela presença dele. Pastor Reginaldo, para quem não sabe, já foi meu professor, uma vez professor, sempre professor. Eu me alegro sempre que o vejo, é uma pessoa que me inspira. E o que nós vamos ver hoje? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo, inclusive, vai ser um dos nossos palestrantes ao longo desse mês. João Antônio também vai estar palestrando ao longo desse mês. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no texto memorável de Atos 2, Atos capítulo 2. Nós vamos ler um pequeno trecho, Atos capítulo de número 2. A palavra de hoje é cosmovisão pentecostal. O que será que é isso? Atos capítulo de número 2. Texto memorável, conhecido, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes. Glória a Deus. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moço. Pedro, porém, pondo-se em pé com os homens, levantou-se a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor no versículo 37. Depois do discurso de Pedro, e ouvindo eles isto, compungiram-se o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quem pode levantar a mão comigo e orar nesse momento? Senhor Deus, aqui estamos diante da sua palavra somente, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, ou que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, nessa noite, porque a tua palavra é nosso guia para a fé, para a vida, para a espiritualidade verdadeira, Senhor. E nós queremos receber o dom do Espírito Santo, viver no poder do Espírito Santo, para a sua glória e seu louvor. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Meus irmãos, o título da palavra de hoje é Cosmovisão Pentecostal. Está projetado aí no telão para você, Cosmovisão Pentecostal. Nós também vamos, creio que os grupos já estão também com esse texto, então você pode baixar as mensagens gravadas também. E hoje nós queremos falar um pouco sobre essa espiritualidade prática pentecostal, por que temos esse nome, dos elementos essenciais da cosmovisão e a necessidade do nosso engajamento como pentecostais. Pode passar aí, Tainá. Nós, em outro momento, já comentamos algo sobre esse assunto. Nós já ministramos uma vez uma palavra aqui sobre cosmovisões e conflito. E nessa palavra nós explicamos a origem desse termo. Esse termo é muito importante, ele é muito relevante nos dias de hoje. Muitos irmãos até me surpreenderam porque eles passaram a usar esse termo. Eu fico muito feliz porque é um termo necessário hoje para dialogar a nossa fé, para explicar as razões da nossa fé. É Pedro que diz que nós devemos dar as razões da nossa esperança. E a cosmovisão é um termo muito útil para dar essas razões da nossa esperança e da nossa fé. Cosmovisão, como nós já falamos uma vez, ela vem de uma palavra que é cosmo, no grego, que significa mundo. Então, quando estamos dizendo cosmovisão, na verdade estamos juntando duas palavras e estamos dizendo uma visão de mundo. Todas as pessoas possuem uma cosmovisão. Não é uma opção ter uma cosmovisão. Não é opcional ter ou não ter uma cosmovisão. Essa não é a pergunta. A pergunta não é eu tenho uma cosmovisão, você já tem. A pergunta é: estou consciente mais ou menos de que tenho uma cosmovisão? Verdadeiramente tenho uma cosmovisão. Você tem. A questão é o quanto você está mais e mais consciente disso. Eu tenho um exemplo que eu costumo brincar às vezes, quando o estudante de filosofia conversando com o senhor Coveiro, ele vê todo aquele trabalho, ele abrindo a cova, né? E aí ele pergunta: senhor Coveiro, antes do senhor terminar de fazer o que o senhor está fazendo, eu gostaria que o senhor me respondesse o que o senhor pensa sobre a morte. É aí que você força a cosmovisão de uma pessoa. Quando você faz uma pergunta sobre as coisas mais relevantes da vida. Para onde você vai? De onde você veio? Quem você é? Você força o íntimo da consciência de uma pessoa a ter que responder uma pergunta última e muito difícil. Então aquele garoto perguntou: o que acontece? O que é a morte para você? O que acontece com as pessoas? E o senhor Coveiro, que por acaso na minha historinha ainda não tinha terminado a quarta série, ele começa a dizer assim: olha, a morte é assim, a morte não é o fim, a morte, as pessoas e a morte é a vida. E ele começou falando, estudante disso, sem pensar muito porque ele ia dizer aquilo. Ele disse: senhor Coveiro, que interessante sua cosmovisão. E o senhor Coveiro disse: meu jovem, não sei o que é isso, mas eu não gosto dessas coisas. Eu não sei o que é isso que você está falando, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Não, senhor Coveiro, não é que o senhor gosta, é que o senhor tem. E eu vou te explicar. Só que ele explicou depois. Então, estou explicando antes para você. Você tem uma cosmovisão.
Cosmovisão é uma visão de mundo. Significa que toda a estrutura do seu pensamento, isso é importante para entender por que somos pentecostais. Isso aqui é parte da nossa palavra de hoje, é parte do porquê que Pedro deu aquela resposta. Por que Pedro achava que sabia o que ele dizia que sabia? Por que quando eles perguntaram o que quer dizer isso, ele não concordou com as respostas dele, de que aquilo era porque estavam embriagados. Ele disse: não, eu tenho outra resposta, e eu vou dizer o que é: esses homens não estão embriagados. Por que ele deu essa resposta? Porque no fundo da nossa alma, em todos os nossos pensamentos, a nossa mente está interligada por um complexo de pensamentos. Esses pensamentos, alguns deles estão mais perto do centro. Algumas respostas ou algumas informações não são tão importantes para você. Se eu descobrisse agora que eu sou daltônico, e que aquele azul que eu penso que estou vendo, não é o azul que você está vendo, na verdade é aquele que você chama de cor-de-rosa. Pronto, descobri que eu sou daltônico. Achei a vida toda que era aquele azul que você fala, mas é rosa. O quanto isso ia mexer comigo? Ia mexer um pouco. Eu ia procurar esses dias, eu vi até uma pessoa que comprou um óculos, agora tem óculos especial para daltônico, né? Aí chega o filho: pai, eu sei esse óculos de presente para o senhor. Aí o daltônico pega, coloca e diz. Então é assim que você vê. Algumas informações mexem com a gente, mas outras informações, elas não são tão relevantes assim. Se eu descobrisse agora que o Everest nunca foi o monte mais alto do mundo da montanha, isso ia mexer um pouco. Se eu descobrisse que a Cordilheira dos Anjos nunca existiu, isso ia mexer um pouco comigo. Mas se eu descobrisse, por exemplo, que o cristianismo é falso, vamos dizer que alguém acha que descobriu isso, é uma coisa muito forte. Você acha que mudaria para você? Você acha que mudaria alguma coisa para você se eles descobrissem agora? Isso é uma hipótese, é uma suposição. O que aconteceria se algum arqueólogo agora dissesse para você que acharam os ossos de Jesus Cristo? Isso é mexer com coisas muito centrais para você. Não é como descobrir que o céu é verde ou azul. É mexer na estrutura da sua fé. Então, no nosso pensamento tem crenças últimas. Deus não só existe, Ele tem que existir. Cristo não só ressuscitou, Ele tem que ressuscitar, porque isso monta toda a estrutura do meu pensamento, e até o que eu sou. Até o que eu sou está envolvido com essa crença de Jesus levantou ao terceiro dia ou não levantou. Uma resposta sobre isso mexe até com a estrutura do que eu penso que eu sou. Tem crenças últimas, centrais. Pastor, e essa estrutura toda, uma coisa mexendo, ligada na outra, é como um cadeado preso no outro, é um encadeamento. O que é isso? Isso é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Sempre que você força alguém a dar uma resposta, o que é a vida, o que é a morte, para onde você vai, de onde você veio, o que você é, você está forçando ele a expressar a cosmovisão dele. Se ele for um ateu, um naturalista, ele vai dizer: de onde nós viemos? Nós somos um fruto do tempo, do processo e do acaso. Não existe criador, porque ele é um ateu, ele é um naturalista. Você fez uma pergunta muito última para ele e ele não falou nada sobre Deus, porque a cosmovisão dele é o ateísmo, é o naturalismo. Não tem sobrenatural, não tem criação espontânea, 7 dias, não tem isso. Se ele for um marxista ou um tipo de feminista, a resposta sobre todo o assunto último que você perguntar a alguém, a resposta dele sobre essa coisa vai revelar a cosmovisão. Por isso, quando você pergunta para mim de onde você veio, eu digo: Deus te criou. Deus é o criador da vida, e você não é só
Você não é um fruto do processo e acaso, você é a imagem e a semelhança do seu Criador. Você tem alma, você tem consciência e você tem destino eterno. Tudo isso eu estou explorando lá de dentro de mim. De onde eu aprendi isso? Da palavra de Deus, das Escrituras. Cosmovisão é uma coisa necessária para os nossos dias. É necessário até para o evangelismo. Pensa como você pode usar isso aqui no evangelismo. Ao invés de você ficar falando assuntos assim, olha, o arqueólogo descobriu isso, olha, eu tenho um argumento para você disso. Você vai lá no fundo da consciência daquela pessoa que você está evangelizando. Você percebe na hora. Ele é um naturalista. Então eu tenho que atacar o naturalismo. É isso. É aí que você vai queimar a seara dos filisteus. A maneira mais eficaz de apologética é saber que as pessoas têm crenças muito importantes para elas. E quando você descobriu que aquela pessoa que você está evangelizando tem uma crença, que se você abalar, você mexe com a estrutura dele, então você vai invadir as searas dos filisteus, tocar fogo e dizer: isso não responde o porquê você está aqui, isso não responde o porquê a sua vida vale a pena, mas provai e vede, o Senhor é bom. Aí você faz o convite para ele, você convida ele, você diz: já que aí você não tem respostas, na palavra de Deus você encontra as respostas. Você convida ele para a fé cristã. Cosmovisão é algo muito importante. Cosmovisão não é ponto de vista, não é sobre isso, ponto de vista. Isso aí tem mais a ver com opiniões secundárias. Cosmovisão é sobre crenças centrais, últimas, prioritárias. Todo mundo tem. Sem uma cosmovisão, a pessoa não interpreta, ela não sabe por que ela está fazendo isso. Sem uma cosmovisão, ninguém sabe por que acorda às 7 horas da manhã. Por que eu estou acordando às 7 horas da manhã? Para quê? O que é a vida? Você não fica pensando sobre isso o tempo todo. Nossa, qual que é a minha coisa? Ninguém fica, claro. Mas você age por causa disso, está lá no fundo. É até intuitivo, é uma intuição lá no fundo. Você age crendo nessas coisas, imaginando elas. Você não fica debatendo com a pessoa, quer falar 3 pontos, não, 4, 5 pontos. Não, você não fica fazendo isso. Mas você age, só tem força para levantar, correr, ganhar o seu pão de cada dia, atrás das coisas, porque você tem crença sobre a vida e o mundo. Pode passar por gentileza, né? Então, na nossa palavra de hoje, o texto que lemos, os discípulos estão reunidos, e não somente ele, mas muitos irmãos, são 120, então só 10% deles são apóstolos, só 10, e todos são batizados no Espírito Santo. Tem um poder que é derramado, e mais ainda, nada do que acontece aqui foi esperado por eles. Eles não pensam, olha, 3 horas da tarde, vai acontecer. Não, eles não pensam isso. Eles não pensam, vai acontecer assim. Só que quando aconteceu, tinha algo no fundo da consciência deles, da cosmovisão dos apóstolos, dos crentes, dos discípulos, que eles disseram: isso aqui é o que Joel falou, isso aqui é o que Deus profetizou por Joel. Isso aqui não é porque estamos embriagados, porque estamos alucinando, porque estamos envolvidos em algum esoterismo e abstração. Não, isso aqui é porque o Espírito Santo desceu neste lugar. Eles sabiam que o Espírito Santo tinha descido, e que aquilo, por mais que fosse estranho, ver línguas repartidas como de fogo, ouvir som de vento, por mais que isso fosse estranho, ninguém viu esse tipo de experiência. Os pais dele, os judeus que ensinavam eles, ou os mestres, nunca disseram: um dia vai ser bem desse jeito, vocês podem esperar. Não. Só que a visão de mundo que eles tinham, aberta para Deus, para o sobrenatural, lhes deu a possibilidade de interpretar com precisão, com revelação, o que estava acontecendo. O título dessa série, Pensando em Línguas, é muito inspirado na obra desse autor que vamos falar aqui, James Smith, uma pessoa que se intitula um pentecostal por muitos motivos.
E o James Smith, ele escreveu um livro chamado Pensando em Línguas, e esse título é meio provocativo. Não é sobre você ficar pensando as línguas estranhas, não é sobre isso, tá? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu conheci a obra do James Smith, e essa aqui é a obra dele, Ticking Tongues, e aqui a tradução dela, Pensando em Línguas. Quando eu conheci essa obra há muito tempo atrás, eu lembro que eu fui impactado por ela. Aliás, essa obra surgiu em 2010, mas bem depois eu fui descobrir ela, mas eu ainda lembro do impacto que eu tive. Porque eu queria perceber algo que estruturasse meu pentecostalismo, estruturasse o que eu penso sobre o pentecostalismo. E aí James Smith chama, não, então você tem que pensar em línguas, se você me permite dizer, pensar sobre a sua fé. Sobre por que você está numa igreja pentecostal, por que você é da Assembleia de Deus. Alguns dias atrás eu tive uma experiência de sentar com um amigo, e ele já foi da Assembleia de Deus, não está mais na Assembleia de Deus, foi para uma igreja presbiteriana. E a gente sentando almoçando, ele falou assim: Pastor João, estou até pensando de ir para a sua igreja. Eu falei, por quê? Me deu falta do culto pentecostal. Aí eu fui puxando a conversa, mas por que te deu falta? Eu sinto falta, eu não sei explicar, é tão certinho um culto presbiteriano, e eu não estou aqui para criticar tipo de culto com culto. É um comentário sobre o que ele disse e o que tem a ver com o que eu quero falar. Tem um momento de confissão, é tão bonito. Irmãos, momento de confissão, todos abaixam a cabeça, só uma hora. Eu sinto falta daquela coisa de o espontâneo. Aí eu falei, eu te entendo, eu sei que é isso. Eu sinto falta dos testemunhos. Eu falei, o testemunho é a poesia do culto pentecostal, é poesia para nós. Irmãos, estava faltando um gás lá na minha casa, Deus abriu as portas, agora eu já estou fazendo comida, estou comendo, e todo mundo, glória a Deus, Deus existe, Deus está agindo. Aí alguém diz, irmãos, Deus libertou meu filho, Deus libertou ele do crack, das drogas. Alguém diz, glória a Deus, o Senhor faz maravilhas. Outro diz, irmãos, eu passei na universidade, estava estudando e pedi Espírito Santo, me coloca lá. Irmãos, eu passei, consegui. Parece uma poesia que gira no nosso culto. A gente às vezes não para pensar na nossa prática de culto. Você já parou para pensar por que o culto pentecostal tem que ser desse jeito? Então eu comecei a conversar com ele, ele falou, é isso, que dentro de mim eu sinto falta desse tipo de culto. E a gente foi conversando. O James Smith, ele explora isso. Ele diz que os pentecostais têm um tipo de imaginário muito profundo, que toda essa nossa maneira de cultuar, de adorar a Deus, o jeito que a gente chega, o jeito que a gente faz, ele conta uma experiência muito espontânea, mas eu não preciso nem recorrer à experiência dele, posso recorrer à experiência hoje. Pentecostalismo é tipo isso, é hoje. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Nós começamos o culto orando, o Marconi subiu o teclado, começou tocando, nós começamos a cantar firme nas promessas, ainda que a figueira, de repente a irmã Fátima levantou e entregou uma palavra de Deus e disse, é isso, é aquilo, é o Espírito que diz. E o João Paixão pegou o microfone e disse, vamos orar, vamos os seus joelhos. O Ricardo veio e orou e disse, é isso, vamos buscar, glória a Deus. E começou a se mover, essa coisa, essa sensação de que tem algo espontâneo acontecendo aqui, hoje, agora, numa terça-feira à noite. E todos vão sendo edificados. Alguém levanta e diz, eu tenho uma palavra de Deus. Ou de repente grita, glória a Deus. Esse negócio de levantar a mão e gritar glória a Deus no meio da pregação, até isso a gente é pentecostal. Essas coisas simples mostram algo muito profundo que a gente tem. E uma vez até um colega reformado estava pregando numa escola dominical quando eu chamei ele, e uma irmã gritou numa hora que ela sentiu muito aquela palavra que ele falou sobre a aliança de Deus, e ela, glória a Deus. E ele disse, o que? A senhora fez uma pergunta? Ele não entendia por que ela tinha gritado, glória a Deus. E ela disse, não, eu fiz uma pergunta, porque eu estou muito feliz com o que você falou. Ele achou aquilo muito espontâneo, ele nunca viu isso, talvez, ou ele fez que nunca viu.
James Smith está dizendo aqui nesse recorte que eu fiz, quando afirmo que a espiritualidade pentecostal possui uma cosmovisão lá dentro de si, latente, podemos dizer que nas práticas do culto pentecostal está inculcado um entendimento pré-cognitivo. Tem uma coisa antes de você pensar, um tipo de intuição profunda que constitui o nosso imaginário grande do que a gente pensa. O movimento pentecostal surgiu meados do começo do século passado, e ele rapidamente tomou o mundo. E o movimento pentecostal é muito mais do que as Assembleias de Deus. Ele surgiu, e alguns dizem, ele é polinuclear. Ele teve vários núcleos, vários despertamentos, várias ênfases. Você pode procurar algo sobre as igrejas pentecostais da África e se surpreender, porque o pentecostalismo chegou lá e ele se adaptou de uma maneira que aquelas pessoas se sentem pentecostais e têm os seus distintivos. E aí você vai para a igreja norte-americana, como são os pentecostais lá, ou para a Ásia, e você vê rostos diferentes, maneiras diferentes, expressões pentecostais diferentes. Mas tem uma coisa que une todos nós, que une o pentecostal da África, da Ásia, da Europa, do Brasil, são as intuições mais profundas que nos tornaram pentecostais. E por que se você não for num culto pentecostal, legitimamente pentecostal, por que você sente falta de alguma coisa? Porque esse culto é uma coisa importante. Culto forma a gente. Culto forma a gente. Por que você acha que a gente faz essa coisa toda de fique em pé, vamos abrir a Bíblia? Nossa, eu vejo isso tudo mecânico. É mecânico se você quiser. Porque se você abrir o seu coração, esse culto vai formar o seu coração. Vamos ler a palavra. Por que a gente tem que ler a palavra agora? Não depois que o culto acabar. Não, porque tem que ser agora. Abre o seu coração e o Espírito Santo vai falar com você. Porque de novo isso? É porque isso é uma formação. Nós somos formados em ritmos. Inclusive, o movimento pentecostal é um movimento de muitos cultos e muitos ritmos. Nós amamos culto. Às vezes um luterano pode dizer, nossa, esses pentecostais parece que está todo dia na igreja, tem o pastor Johnny Júnior, tem culto terça, culto quinta, e aí sábado tem culto à tarde e à noite, os adolescentes e os jovens, e aí domingo de manhã e à noite, eles vão só vir na igreja. Até isso expressa os desejos. Isso é porque, como eu já te disse, se você for olhar outras expressões de culto pentecostais, a gente até tem uma hora para começar e acabar. Agora, vez ou outra, nós estamos quebrando os horários de acabar aqui. Mas em outros lugares aí não tem hora para acabar, muito bem não. Eles acabam na hora que eles falam assim, pronto, já deu. O Espírito Santo falou que ia falar, 3 horas de culto, tá bom, vamos embora para as casas. É mais tenso ainda. Nós somos formados, o nosso coração, esse culto pentecostal, ele está expressando algo que todos vocês e eu temos. Independente de onde você nasceu, a sua classe social, quanto você ganha, mais ou menos um pouco, ou o que você foi estudar sobre alguma coisa na faculdade, ou se você não fez, ou se você vai fazer, ou o que você acha que estudou das Escrituras, tem algo que está formando todos nós nesse culto. É uma intuição que todos nós temos. Eu quero rapidamente falar disso. Ele vai dizer que a espiritualidade pentecostal é um nexo de práticas que nos posiciona para imaginar o mundo de uma maneira determinada, para construir o mundo com base em uma interpretação impregnada pelo Espírito. Pode passar, Tainara, por favor. Então, uma coisa que pode passar os 5 também. São 5 pontos que eu quero falar rapidamente aqui. Eu penso que nós vamos explorar eles ao longo dessas séries. Os nossos palestrantes vão falar muito mais deles. Mas então, o James Smith ele começou uma busca sobre esse assunto. Então, o que tem na intuição mais profunda dos pentecostais, antes deles entenderem
Porque eles estão desejando, é aquela coisa, eu estou desejando algo, mas antes de eu entender o que eu estou desejando, sumiu esse desejo. Que desejo é esse? Que intuição profunda é essa? Ele foi em busca disso. E aí ele identifica 5 pontos, isso não é uma classe fechada, talvez poderia ter mais, mas esses são pontos que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro ponto, abertura sobrenatural. Ele chama isso de abertura radical para Deus. E eu coloquei ali embaixo, expectativa pelo milagroso. Aleluia. Expectativa pelo milagroso. Você tem isso no seu coração? Nossa. Essa é a coisa do culto pentecostal. Sabe o que é no culto pentecostal? O inesperado é esperado aqui para acontecer aqui. O inédito, o que eu nem sei explicar direito, aquele milagre que eu fui tentar entender se ele é dom de cura ou profecia ou outra coisa. É aquele milagre que aconteceu quando meu pai era novo convertido, foi lá na casa da minha tia. Ele nunca tinha visto um milagre, eram as primeiras semanas, pastor Reginaldo. E ele como crente pentecostal. Ela falou assim, olha, só se Jesus me curar, porque eu não vou para a igreja com vocês de nenhum, estou com uma dor de dente tão difícil aqui. Ele falou, então Jesus vai te curar, porque eu li na Bíblia que ele cura. Ele levantou a mão, ele sentiu como se uma descarga elétrica descesse nele. Ela pulou e começou a falar, aleluia, glória a Deus. E começou a dizer as grandezas de Deus. Alguns vizinhos rapidamente foram lá para a porta, o que está acontecendo? Ele disse, ela foi curada, e eu acabo de ver o primeiro milagre que desceu a mesa. Ela vestiu uma roupa e eles foram para a igreja. Ela decidiu justamente naquele dia vestir uma roupa bem branquinha. E aí quando eles estão indo, o carro passa, acerta uma panela, chega lá, não tinha chovido, tinha lá, o carro acerta, voa, uma onda em cima deles. E eles falam, o que o pentecostal fala? Eles falam, vamos para o culto, Jesus é bom, o diabo não presta, vamos para a igreja adorar Jesus. E eles estão caminhando e de repente ela fala, Johnny, muda o meu carro. Que milagre é esse? E eles olham. E ele falou assim, olha, eu ainda não cheguei nessa parte da Bíblia, eu não sei o nome desse milagre. Tinha desaparecido a marcha. Que milagre é esse? Não sei. O inesperado é esperado para acontecer. Todo culto aqui, irmão, o inesperado é esperado para acontecer. A tradição mais ampla do evangelicalismo, das igrejas reformadas, nós falamos muito sobre a reforma no mês passado, mas a tradição mais ampla dessa tradição, chamada reformada, ela aderiu a um tipo de doutrina que nós, como pentecostais, anatematizamos, condenamos, é chamado de cessacionismo. Inclusive foi um processo de despertamento no seminário, nas aulas do professor Reginaldo sempre. Eu tinha inclinações a pensar, nossa, a tradição mais ampla do protestantismo, talvez deve estar certo, os dons cessaram no primeiro século. Até alguns amigos eu arrisquei falar, talvez o cessacionismo acertou, as línguas cessaram. E foi um processo de descoberta para mim entender que não cessou nenhum dom espiritual. Eu até participei de uma maneira bem modesta da cotradução de um livro chamado Só a Escritura e os Dons de Revelação. Porque a grande desculpa, talvez mais ampla da tradição reformada, é dizer que porque a Escritura é suficiente, você não precisa mais de profecias. Porque a Escritura é suficiente, você não precisa mais de línguas. A tradição mais ampla, estou dizendo que todo evangelho fora da Assembleia de Deus afirma isso aí. Algumas igrejas deles até acham isso insuportável, uma hora eles rejeitam isso. Eu conversei com um membro de uma igreja batista, eu perguntei, vocês são cessacionistas? Os dons cessaram no primeiro século? E ele disse, olha, nós somos de uma igreja batista regular, mas a gente colocou o nosso pastor para correr. Por quê? Porque queria falar que a gente é cessacionista, e ninguém lá quer ser cessacionista, todo mundo quer os dons espirituais lá, e ele teve que caçar outro lugar para ensinar essa heresia. Aqui tem que caçar outro lugar para ensinar isso. Inclusive, um dos argumentos do Don Codring, que escreveu esse livro, foi dizer sim. Don Codring é o pastor presbiteriano, defendendo a atualidade dos dons espirituais, e disse sim. Você até que poderia passar a vida toda sem profecia,
e você, sem uma profecia particular, se alguém vir falar alguma profecia para você poderia, porque a Escritura é suficiente para te levar para o céu, para te conduzir na vida, como regra de fé. Você poderia, mas o Deus que você serve não é o Deus que dá somente o necessário. Você tem tudo necessário, você nunca vai se perder, você tem o necessário, mas você serve um Deus além do que é necessário para te abençoar e para mudar a sua vida. Portanto, você vai ser guiado sim, você vai ser iluminado sim, e portanto você pode aprender sim, e vai ter línguas também, profecia também, cura hoje, milagre agora, porque o Deus que nós servimos é o Deus de toda generosidade, é o Deus do além do que é suficiente para você. É claro que é suficiente, sempre foi suficiente em todas as épocas, e ainda assim tinha profetas não canônicos. O que Uda profetizou? O que Débora falou? As filhas de Filipe, qual foi a profecia delas? Não virou parte das Escrituras. É porque existe profecia canônica. Deus pega e fala: isso aqui é canônico. Eu sou o autor das Escrituras. E tem profecia não canônica, como das filhas de Filipe. O que elas profetizou? As 4 eram profetas. O que é? Aqueles trovões que João ouviu, e ele disse: eu vou escrever agora na Bíblia. Aí Deus disse: não, você não vai escrever. Mas é revelação, é profético. É porque tem um tipo de profecia que não entra nas Escrituras, porque Deus não quis. São as profecias que hoje correm na igreja pentecostal. São profecias para mim, para você, agora, vem de Deus. Mas o fato disso ser canônico não está mais no nosso poder. Deus já encerrou o cânone e as profecias canônicas, as profecias que virariam o que nós chamamos de Bíblia, Deus encerrou. Essas profecias não viram Bíblia mais. Vamos ler aqui na Bíblia a profecia do pastor João. Não tem mais isso. Mas tem a profecia não canônica, assim como as filhas de Filipe profetizavam, e profetizavam de verdade, e não virou Bíblia. Eu posso ser usado em profecia. Isso ser de Deus. E ainda nem por isso é Bíblia Sagrada que eu falo. Sempre teve isso no Antigo e no Novo Testamento. Enfim, o Codwin ele arrebenta com o sensacionismo desse livro. Ele tem, aliás, 5 pontos. Então esse livro é muito útil, se chama Só a Escritura e os Dons de Revelação. Deus não cessou. E lá no fundo da nossa espiritualidade pentecostal nós sabemos disso. Deus não cessou de fazer milagres. É mais até do que os reformados podem dizer, porque muitos deles dizem: não, Deus faz milagres. Mas por que acontece que o culto pentecostal é tão espontâneo? É porque a gente está afirmando mais do que a continuidade. Tem uma ala da cultura evangélica que diz: não, então nós afirmamos a continuidade dos dons. Tudo bem, nós afirmamos a continuidade dos dons. Continua, mas bem discretamente, tá? Bem discretamente. É muito difícil. Não, é muito difícil acontecer uma cura assim. É só se você estiver numa aldeia e... Não é esse tipo de espiritualidade que a gente tem. A espiritualidade que a gente tem é o seguinte: vai acontecer agora. Porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito que operou no dia dos apóstolos. Porque Deus nunca mudou. Então pode acontecer agora, a cura que você precisa, a cura que você espera. Por que isso é tão esperado? Uma vez eu estava ensinando sobre fé no culto de terça. Estava falando sobre fé, dizendo: olha, a fé é assim, assado. Tinha uma mulher que estava me ouvindo. Eu dizia: não sei se é fé, então eu preciso ser curada agora. Ela estava usando um sapato especial naquele dia. Ela ia voltar na semana que vem no médico para saber que tipo de nova bota especial ele usava. Ela foi embora para a casa dela, ela percebeu, não tinha mais dor. Ela tirou a bota e percebeu, ela havia sido curada dentro do culto, lá na cruz. Ela começou a ir lá e dizer: vocês não acreditam, Deus cura tão facilmente. Eu comecei a acreditar aquilo, a fé de Deus entrou dentro do meu coração e o milagre aconteceu, e acontece hoje, agora, em nome de Jesus, se você acreditar. Se você acreditar, o inesperado é esperado para acontecer hoje, agora. Talvez você já esteja
dias, mas se a gente crer, se a fé de Deus entrar dentro do meu coração, se eu dizer, Deus, abre o meu coração, coloca a fé do Senhor lá dentro, o milagre vai acontecer hoje, agora, e Deus vai ser glorificado. No culto pentecostal inesperado é isso. Foi isso que aconteceu. Pedro falou assim: não, isso aqui, que a gente não sabe explicar o nome, eu sei dizer o que é. É o que Joel disse. Já tem uma interpretação para isso. Isso é outra coisa do pentecostal. É ter uma interpretação corajosa. Está acontecendo coisa e diz: não, aquilo é do Espírito. Está acontecendo isso é do Espírito. É o Espírito de Deus. Onde o Espírito está, existe liberdade. É dele isso. Essa liberdade vem dele. Como que Pedro, em poucos segundos, já tinha? É a hermenêutica corajosa, é a hermenêutica pentecostal. Isso vem de Deus, isso é para a glória de Deus. O segundo ponto que nós enfatizamos é a nossa maneira de ver o mundo. Eu chamo isso de dinâmica criacional. Esse mundo é um mundo, entre aspas, encantado. É um mundo, e a gente como pentecostal muitas vezes gosta de falar daquele texto de Gênesis. O Espírito de Deus soprava sobre a face das águas. E quem é pentecostal está sentado e diz: então ele está movendo, e continua movendo, e continua. Por que você pensa isso? Quem te ensinou isso? É isso mesmo, mas quem te ensinou? Como é que você sabe disso? Pastor, eu sei porque o Espírito move sobre a face da terra. Todas as coisas são impregnadas, pastor, pela ação do Espírito Santo. A nossa cultura, a nossa vida, o nosso eu. Quando eu sair lá fora, pastor, eu tenho que sair no poder do Espírito Santo. Quem te ensinou isso? Eu sei disso, pastor, eu sei disso por causa da palavra de Deus, a minha fé no Espírito Santo, a minha abertura para Deus. Eu sei disso, pastor, que o mesmo Espírito que se movia na face das águas, ele move sobre mim. Aonde eu for, eu quero ser usado, guiado pelo Espírito Santo. E é isso mesmo. Ele quer te usar aonde você for. Nós vivemos no mundo onde o Espírito Santo está se movendo. É dinâmico isso. Nós acreditamos nisso lá no fundo de nós. Não só o Espírito Santo está se movendo. A gente acredita que outros espíritos estão concorrendo conosco. Estão concorrendo com o Espírito. Outros espíritos. Essa é outra característica. Nigerianos, etíopes. Esses dias eu vi um relatório que dizia que lá na Etiópia é muito comum, para mais de 70% dos crentes pentecostais já terem expulsado algum tipo de demônio. Você já imaginou isso? Você já imaginou estar num lugar onde 70% de nós já teve alguma experiência que a gente diz: eu expulsei um demônio, estava combatendo o espírito ali, pastor. Eu fico pensando, que povo, o que é isso? A visão dessas pessoas sobre a fé, o que significa espiritualidade para elas, deve ser algo interessante. Deve ser interessante para eles pensar um mundo onde eles estão realmente em confrontos espirituais. Não estou dizendo que nós, 70% de nós, eu não estou falando isso, eu estou querendo te levar a pensar como que uma pessoa dessa experimenta o cristianismo. É diferente para ele. O jeito dele experimentar a fé cristã é um jeito diferente. Como é que a massa de cristãos na Etiópia acha que já expulsou um demônio? Isso deve ser incrível, deve ser um tipo de experiência deles, o jeito deles ver o cristianismo puro e simples, muito de perto. Não, Deus me usou, o Espírito Santo me usou e eu expulsei um demônio de alguém. Eu olhei para um lugar, uma casa, um tipo de coisa, eu vi que tinha uma opressão maligna naquele lugar, acontecendo naquela família, eu levantei a mão e o Espírito Santo me usou, pastor, e eu libertei, eu fui usado para libertar aquelas pessoas. Que tipo de fé e experiência é essa? Dinâmica na criação, mundo encantado, mundo aberto. Não só nós somos abertos para o sobrenatural, não só você é aberto para o sobrenatural, o mundo não está no seu controle, está aberto também, aberto para confrontos espirituais e para a ação sobrenatural do Espírito Santo. O James Smith pensa: nossa, então
Imagina uma pessoa pentecostal envolvida com a ciência. Imagina uma pessoa pentecostal envolvida com ciência. O que deve ser a maneira, a dinâmica para ele? Até dele ser um cientista. Alguns eruditos pentecostais exploram esse assunto. Como que um pentecostal ele entra em assuntos de cultura, ciência, arte, política? É diferente. Até nisso tem intuições diferentes de um pentecostal. A terceira parte, ele fala sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Mundanidade. Ele fala sobre tudo é originalmente bom. Por mais que a gente seja apegado ao espiritual, ao milagroso espiritualmente, tem algo também nas nossas intuições pentecostais, nas nossas intuições que formam a nossa espiritualidade. Nós acreditamos num Deus que age realmente num espaço-tempo, e a nossa abertura para esse Deus permite a gente ver que o mundo é bom, as coisas têm que acontecer agora. Qual que é a maneira mais forte da gente expressar isso, pastor? A cura divina. Por que a gente busca tanta cura? Por que o corpo precisa? O corpo é digno? O corpo merece uma cura? O corpo é digno de receber um milagre de Deus? Pastor. É digno. E nós temos que buscar mais cura ainda, pastor. Nós temos que buscar mais poder ainda. E não só o corpo vai ser curado. Disso aí, a nossa doutrina sobre cura divina, ela funciona como um guarda-chuva. Você pode perceber que toda pessoa pegada com essa forte crença na cura divina, ele tem uma abertura no coração para acreditar em outros milagres no mundo. Porque se ele acredita em Deus para curar o corpo, então nada mais impede. Essa doutrina é um guarda-chuva. Disso aí a pessoa já começa a pensar: Deus pode abrir aquela porta do emprego para mim. Por quê? Porque Deus faz isso também. Se Ele cura meu corpo, o que mais Ele pode fazer por mim? O que mais Ele é capaz de fazer por minha causa? Os nossos cultos expressam tudo isso. Deus pode curar você porque Ele pode fazer ainda mais por você. Porque o mais difícil já era perdoar os seus pecados. Então imagina agora o que pode acontecer. Nós somos abertos para a mundanidade. E uma vez eu até expressei isso para você ver como que isso realmente, eu achava que isso era uma intuição de todo cristão. Pelo menos eu achava que não era especial de um pentecostal. Até o dia que eu expressei isso publicamente nas redes sociais, falei: olha, nós somos antignósticos. O gnosticismo era um movimento que surgiu nos primeiros séculos da igreja e tinha uma depreciação terrível pelas coisas materiais. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Gnosticismo ele depreciava essa coisa de materialidade, até que eles negaram a encarnação de Jesus. Deus não pode encarnar. A gente não aceita, eles falam que Deus veste braço e perna, gente. Gnóstico. E eles tentaram infectar a igreja primitiva. Se eles tivessem infectado, nós nunca seríamos pentecostais. Porque esse tipo de fé, de crença estranha, de heresia, os apóstolos condenaram essa heresia. Por isso que João diz: ó, aquele que não afirma que o Filho de Deus veio em carne e sangue, esse é o espírito do anticristo. Por que eles condenaram essa heresia? Tão assim, não só porque é importante para Deus vir em carne, é porque tudo que a gente tem, a criação de Deus é boa. Pastor, mas essa mentalidade sobreviveu. No dia que eu postei isso nas redes sociais, eu percebi um ministro reformado ir lá e dizer: você está querendo dizer que eu sou gnóstico? Não está falando nada sobre ele, pelo menos não diretamente para ele. Eu comecei a explicar: é sim, Deus pode prosperar alguém, Deus pode curar alguém, Deus pode abrir porta no mundo. Você está achando ruim? Você está achando ruim Deus fazer uma coisa material para alguém, porque Ele tem que fazer só coisas espirituais que ninguém viu, ninguém vê, supostamente? Quando eu bati nessa tecla, ele chegou lá: você está querendo dizer que a minha igreja aqui é gnóstica? Que a gente fica falando de bênção de cura, bênção de... Por que ele vestiu essa carapuça? Você não estava falando para ele, mas por que ele vestiu? Porque ele sentiu a minha ênfase. Ele sentiu: esse cara está dando uma ênfase, está dizendo que a fé dele é sobre um Deus assim, tão presente, que Ele não só perdoa pecados, coisa que eu não vejo, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra,
Eu digo para esse paralítico: levanta e anda. E ele levanta e anda também. E perdoa os pecados dele também. E se achar ruim, Deus vai dar o gás, a luz, e vai pagar a água dele também. Por que isso? Porque Deus é real, existe, e Ele opera em tudo na nossa vida. Não tem porta do mundo fechada. Por que essas coisas acontecem no culto? Por que essas nossas ênfases no culto, irmão? Tem gente que acha ruim isso. Nós falamos sobre bênção de novo, desse assunto. Eu não estou dizendo que eu concordo com todo tipo de expressão disso. Uns dias atrás, até o professor Reginaldo esteve aqui e falou muito bem de práticas muito erradas, porque tudo pode ter um excesso. Tudo pode ter um excesso. Tudo pode ser estranho e ser doutrina estranha de homens. Mas a questão é que lá no fundo de todos nós sabemos que existe um Deus que pode fazer tudo o que nós pedimos, pensamos, pode nos abençoar, abrir portas. E eu encerro rapidamente essa palavra só ressaltando esses dois últimos pontos. James Smith diz que os pentecostais, eles têm uma prática narrativa, eles aprendem por meio de narrativas. E aí você pode pensar, por que é tão forte no culto pentecostal quando alguém começa a contar uma história? Eu no começo achava muito estranho. Até brincava com os meus amigos de teologia. Sempre tinha um que dizia: eu não sou pregador, eu sou contador de história. Mas por que se impressiona com a gente, pastor? Tem gente que a pregação dele é tão boa, e adivinha, ele só contou a história de Davi e Golias. Então você falou: nossa, hoje essa palavra. Por que isso? Nós gostamos de história. Porque Ele nos deu histórias. Deus é o melhor contador de histórias. Esse é um livro de um teólogo onde ele coloca assim: Deus nos deu histórias. Ele nos deu histórias. Por que a gente aprende por meio de histórias? Porque a gente aprende por meio de histórias. Essas histórias, elas vão formando o nosso imaginário. E o testemunho é até isso. Por que um testemunho é tão bonito? Estou falando de testemunho não, viu? Estou falando de testemunho. Olha, eu tenho uma história para contar e todo mundo recebe. Por que isso? Porque as histórias é o que nós somos. O ser humano aprende por meio de histórias. Ele forma o imaginário dele por meio de histórias. É um menininho que ele era da tribo que ouve e nunca ouviu falar da história da tribo dele. Aí um dia o pai dele acordou ele cedinho, 6 horas da manhã, e disse: meu filho, hoje você vai ficar com a mulher da nossa aldeia, que sabe todas as histórias da tribo, e eu volto à tarde para te buscar, vou te deixar lá na casa dele. O pai, por que você está me acordando cedo? Não, viu o quê? Aí deixou ele lá na casa da Índia velha. Aí 6 horas da tarde ele chegou lá e disse: ei, meu filho. Ele já olhou para ele assim, já fez um tipo de gesto e disse: eu sou um índio que ouva. O pai dele: o que aconteceu? Ela me contou a história a tarde inteira. Ela disse que a gente nasceu na beirada do rio em Yellowstone, onde tinha um tronco podre. E aí lá a gente começou a lutar contra os homens brancos. Pai, eu sou um índio que ouve. Por que, meu filho? Porque essa história é a minha história. Eu sou parte desse povo. Os pentecostais são parte de uma história. E eles aprendem por meio de histórias. Deus quer que a nossa imaginação, a nossa fé seja inspirada e mova-se com histórias. Eu agora, todo dia, eu estou ouvindo um contador de história. Todo dia, se eu estiver mentindo aqui, todo dia eu tenho que contar história para os meus meninos. Todo dia. Ah, e Golias caiu da montanha. Todo mundo disse: nossa, que façanha. E eles ficam: nós somos formados por histórias. Tem até uma área de estudo que chama storytelling, né? O pessoal aprende a como conduzir uma coisa por meio de narrativa. No culto pentecostal, parece que os pentecostais estão formados nisso. Eles tudo sabem conduzir um negócio por meio de narrativa. Por fim, mudanças sociais, engajamento social. Por incrível que pareça, se você for estudar a história dos muitos movimentos pentecostais, inclusive o principal deles, na Rua Azusa, nós temos um afrodescendente, William Seymour, que aparece pregando num estado, dizendo: o Espírito Santo nos usa, nos empodera, e aquelas pessoas até marginalizadas começam a receber o poder do Espírito, e você percebe que onde o movimento pentecostal se estende,
tem sim uma busca pelos marginalizados. E você tem histórias incríveis ainda sobre o que já aconteceu. William Seymour acreditava que aquele mover era do Espírito Santo realmente, quando ele percebeu que as barreiras raciais começaram a cair. Como é que os cristãos não deram conta de parar o racismo? Tanto tempo e não deram conta. O movimento pentecostal começando, William Seymour diz: não, isso aqui é de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo os negros e os brancos adorando juntos a Deus. Tem uma história tão linda de uma reunião grande de confraternização pentecostais da Igreja de Cristo e pentecostais da Assembleia de Deus, onde o líder assembleiano pega uma bacia de água e caminha para os pés de um pastor negro e diz: eu quero pedir perdão pelas igrejas, eu quero pedir perdão para você. As pessoas se colocaram de pé e começaram a chorar, falaram em línguas estranhas e disse: esse é o Espírito Santo que nos une. Não existe mais barreiras ou fronteiras para a ação de Deus. Deus quer acabar ou nos usar para transformar a sociedade. E por incrível que pareça, o pentecostalismo tem sido usado para isso. Quero pedir que você se coloque de pé. Há muito mais o que pensar, e essa obra do James Smith é muito recomendável. Ao longo desse mês, nós vamos estar aprendendo, e eu quero contar com vocês em todas as terças-feiras. Todas as terças, nós vamos estar aprendendo sobre essa espiritualidade. Coisas que são mais claras ou menos claras, elas vão clareando ao longo do caminho. Nós vamos ter palavras incríveis. Você vai entender o porquê de certas coisas, porquê de certos distintivos, de certas práticas, e porquê que isso forma tanto você e ajuda você a ter esperança ainda nesse mundo. Você não vive sem esperança nesse mundo, porque você tem o Espírito Santo. Levante as mãos comigo. Oh Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós pedimos que abra o nosso coração mais e mais ao longo dessa jornada, para que nós possamos compreender a nossa espiritualidade baseada na Bíblia Sagrada, na revelação do Senhor, para a glória do Senhor, baseados na palavra do Senhor. Oh Espírito Santo, toma liberdade no nosso meio, Espírito Santo, para nos dar a verdadeira fé que precisamos para receber um milagre, para aprender a sua palavra, para viver corajosamente. Espírito Santo, como o Senhor ungiu os apóstolos e abençoou eles naquele dia e deu intrepidez e coragem, nós queremos viver corajosamente na sua palavra, corajosamente em fé, crendo no impossível, pregando milagres, pregando o impossível. Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Oh Pai, nós pedimos nessa noite, para a honra e glória do seu nome. Quantos podem aplaudir a Deus? Deus te abençoe. Glória a Deus.